Pessoal, continuando então, ainda relacionado com os órgãos reprodutores femininos, agora vamos falar um pouquinho dos ovários. Os ovários, eles são um par de órgãos, então, em formato de amêndoa, com cerca de 3 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de altura. Eles ficam localizados na extremidade distal das trompas de falópio ou tubas uterinas, as quais estão ligadas ao útero. E esse, por sua vez, é ligado ao cérvix uterino, ao final do canal vaginal, ok? Os ovários, eles são responsáveis por produzir, através da gametogênese feminina, os gametas, que são os óvulos ou os ovócitos, através de um processo que é chamado de ovogênese. E eles também são responsáveis pela produção dos hormônios esteroides, estrógeno e progesteronas, sendo, portanto, considerados como órgãos endócrinos, tá? O que é essa ovogênese? É um processo através do qual, então, as células germinativas, que são inicialmente células 2N, vão gerar células altamente especializadas, que são os gametas, que são células N. Então, através da ovogênese, e a setinha ficou em cima ali, mas a gente vai ter o quê? Ovogônias, que são células 2N, que vão passar pela ovogênese, que é dividida em 3 fases, gerando ovócitos secundários, que são células N, tá? Essa ovogênese, ela é dividida em 3 fases: fase de multiplicação, fase de crescimento e fase de diferenciação ou meiose. Então, vamos ver o que acontece em cada uma dessas fases e quando que essas fases acontecem. A fase de multiplicação é como o próprio nome diz. Ela multiplica, ela aumenta em quantidade essas células. Ela ocorre através de divisões mitóticas ainda na vida embrionária. Ela tem início na vida intrauterina e ela ocorre aproximadamente na 15ª semana de desenvolvimento embrionário, aproximadamente 4 meses no ovário. O que vai acontecer? As ovogônias vão terminar a fase de multiplicação. Então, é até 4 meses de desenvolvimento embrionário. O que vai acontecer? Essas ovogônias 2N, elas vão fazer mitoses sucessivas e vão gerar as chamadas ovogônias de última ordem. Então, elas aumentam em número, elas aumentam em quantidade, ok? Até 4 meses de desenvolvimento embrionário. Por isso, elas apenas multiplicam, aumentam em quantidade. Em seguida, vem a fase de crescimento. Na fase de crescimento, vai lá dos 4 meses, onde terminou a fase anterior de desenvolvimento embrionário, até aproximadamente o 7º mês de desenvolvimento da gravidez. Essas ovogônias coletivamente vão interromper, então, a fase de multiplicação e vão aumentar de volume, elas vão se diferenciar, elas vão crescer, originando o que a gente chama, então, de ovócitos primários. Aqui, ovócitos primários, então, que são células 2N. Então, aqui ainda é 2N para 2N, não ocorrendo, então, nenhuma fase de divisão. Elas apenas crescem, elas se diferenciam, tornam-se outras células. E, em seguida, entra na fase de maturação, que tem início no 7º mês de gravidez, onde a outra parou, certo? Esses ovócitos primários vão iniciar a fase de meiose, vão iniciar a meiose 1. Porém, na meiose 1, elas acabam parando de se dividir. Elas vão fazer uma interrupção. Ela é interrompida até quando? Até a adolescência, porque na adolescência fazem os picos hormonais. E com os picos hormonais, de forma cíclica, mês a mês, alguns desses ovócitos vão ser recrutados para terminar a meiose, para que eles possam ser ovulados, ovocitados, certo? E esses ovócitos, então, eles vão formar os folículos primordiais, porque eles vão ficar envoltos por células foliculares, a gente já vai ver a estrutura deles. Aqui a meiose, só para a gente relembrar, algo que vocês já devem ter visto na biologia celular, então.
interrompe lá na meiose 1, ó, prófase 1 da meiose 1. Aqui estão todas as fases, a gente tem, então vai ficar paradinho aqui nessa fase. Aí a gente tem as fases da meiose 1, a divisão, então, dos cromossomos, que é o que a gente vai ter até a telófase 1, aqui, ó, telófase 1, divisão dos cromossomos. E na segunda fase, então, a gente vai ter aqui na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, onde a gente tem a divisão das cromátides, gerando, então, células que são células N. Aí sim, células N, prontas, então, para fecundação. Aqui, a divisão, então, dos 23 cromossomos ficam, então, com suas cromátides unidas pelo centrômero presas ao fuso mitótico. As cromátides migram para os polos opostos, forma-se uma membrana nuclear, um conjunto das cromátides, certo? Finalizando com a telófase 2. E aqui a estrutura dos folículos. Então, só para a gente relembrar que, então, no nascimento, a gente tem cerca de 2 milhões de folículos primordiais. Na puberdade, cerca de 40 mil. E sendo que, ao longo do período reprodutivo, a gente vai tá eliminando cerca de 400 ovócitos ao longo do período reprodutivo. E qual é a estrutura do folículo primordial? Dos folículos, então, do desenvolvimento folicular. Em B, nós temos ali a estrutura do que é chamado de folículo primordial. Vejam que a gente tem o núcleo, o nucleolo pontuado, o citoplasma, e em torno desse ovócito, a gente tem uma camada de células foliculares com núcleos bem pavimentosos. Essa é a estrutura do folículo primordial. Em C e em D, nós temos estrutura de folículo primário. Qual que é a diferença? Observem a morfologia das células foliculares que estão ao redor desse ovócito. Essas células foliculares, em C, elas são células foliculares que são cúbicas, têm núcleos redondos. Em D, elas são células foliculares mais cilíndricas, elas têm núcleos alongados, mas ainda é uma camada de células foliculares, porém, morfologicamente, elas são diferentes, elas são cúbicas acolunares. Em seguida, embaixo ali, em A e B, aquelas outras duas figuras com células, estruturas foliculares maiores, nós temos folículos secundários. Esses folículos secundários, eles têm várias camadas de células foliculares ao redor. Então, por isso que eles são classificados como folículos secundários, certo? O que nós temos aqui, ó? Nessas figuras, nós temos em A e B estruturas foliculares que correspondem à formação de folículos secundários em desenvolvimento. Por que em desenvolvimento? Porque a gente está vendo ali que entre as células foliculares estão surgindo cavidades, que é o início da formação do antro folicular. Isso porque as células foliculares, elas começam a produzir líquido intrafolicular e começam a se afastar. Então, quando a gente tem o início da formação das cavidades, da cavidade intrafolicular, a gente tem folículo secundário em desenvolvimento. Já em C, a gente tem um folículo maduro, que é quando o antro folicular está completamente formado. Nesse folículo maduro, a gente tem o antro folicular completamente formado, o ovócito pequenininho lá embaixo, a camada de células foliculares que está ao redor desse folículo a gente chama de corona radiata, e a camada de células foliculares que prende ele à parede é chamada de cúmulos zoóforos. E essa camada de células que rodeia o folículo é chamada de teca. Aqui algumas imagens histológicas. Esse daqui é um folículo que está saindo de folículo primário para folículo secundário, porque à esquerda, embaixo, a gente já tem a proliferação de células foliculares formando mais de uma camada por mitoses sucessivas, certo? Aqui, a seta azul, ela está apontando
Para um folículo primordial, ele tem uma camada de células foliculares pavimentosas e a seta vermelha, ela está apontando para um folículo secundário. Tem mais de uma camada de células foliculares ao redor, sem o surgimento de espaços, ainda não está formando o antro. Aqui também, gente, a gente tem um folículo secundário se formando, a setinha ela está apontando para a formação da zona pelúcida, que é uma estrutura que vai ser extremamente importante no momento da fecundação também.